Olá pessoal, tudo bem? Por conta da pandemia do Covid-19, eu também estou em isolamento social, estou em casa, mas nem por isso vou deixar de trabalhar e dar a minha contribuição para os estudantes que estão se preparando para o Enem 2020. Então eu vou falar um pouco aqui sobre redação. O tema da redação é surpresa no Enem. As pessoas só ficam sabendo no dia da prova. Por exemplo, em 2017, o tema foi sobre os desafios da educação de surdos no Brasil. Em 2018, foi sobre o sigilo de dados digitais na internet. Ano passado, 2019, foi sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Em 2020, não sabemos qual será o tema. Portanto, a gente tem que estar preparado para qualquer assunto. Sendo que, em geral, o tema da redação tem muito a ver com o que está acontecendo na sociedade naquele ano. No caso aqui do Brasil e do mundo, a questão do coronavírus e da disseminação do vírus, da pandemia, certamente é um assunto que vai pautar muitas provas, muitos concursos e muitos debates ainda nesse ano de 2020. Portanto, é possível que o tema da redação tenha alguma relação econômica ou política ou comportamental ou histórica com o tema da pandemia mundial que estamos vivendo. Mas enfim, quero dizer que toda redação tem que ter começo, meio e fim. Em geral, o início, o primeiro parágrafo da redação é para apresentar o tema da redação. Então, é um parágrafo curto, onde você entra no assunto. Depois, mais 2 ou 3 parágrafos para você desenvolver os argumentos sobre aquele assunto, os prós e os contras em relação ao assunto que está sendo colocado pelo tema da redação. E por fim, o último parágrafo, você vai colocar a sua opinião e uma proposta de intervenção, se for possível, para resolver aquele problema. Então a redação, o espaço para você desenvolver o raciocínio é um espaço curto, é uma pauta só, são 30 linhas. A letra tem que estar bem legível e a redação tem que ter começo, meio e fim. E aqui eu vou deixar mais uma dica de redação, para você desenvolver bem os argumentos da redação. Você precisa ler bastante. Ninguém é um bom redator ou escritor sem muita leitura. E ler o quê? Ler boas revistas, bons jornais, blogs educativos. Ler livros, literatura, romances. Vou dar uma dica aqui de revistas que são bem editadas e que têm boa redação. Independentemente do aspecto político ou ideológico. Carta Capital é uma revista progressista que tem uma visão de mundo progressista e a edição da revista é perfeita. A redação é excelente. A revista Veja é uma visão de mundo mais conservadora, mais atrasada, mas a edição da revista também é de qualidade excelente, a redação é excelente. Então, o conteúdo e a forma. O importante na tua redação é você se antenar para a forma, ou seja, escrever corretamente, utilizar palavras sem muita repetição dessas palavras, ampliar o seu vocabulário para ter palavras diversificadas. Tua redação, como eu já disse e repito, tem que ter começo, meio e fim. E o conteúdo, que são os seus argumentos que discutem aquele tema. Então, eu termino esse vídeo aqui dizendo que vou continuar dando algumas dicas. Minha filha já começou a querer chamar a minha atenção, porque a gente está em casa e eu tenho que dar atenção a ela, com o maior prazer. Mas então no próximo vídeo a gente continua falando sobre redação. E se quiser me seguir pelas redes sociais, o meu Instagram é @professorzeluiz. Eu tenho YouTube também, pouca gente sabe. O meu YouTube é Professor Zé Luiz e no Facebook a minha página é Professor Zé Luiz. É isso aí, pessoal. Lê bastante, aproveitar o isolamento social, que está mais tempo em casa, para ler mais. Quando você lê mais, você também começa a redigir, a escrever melhor. Tá certo? Fica a dica, um abraço e até breve.